Que alegria estar aqui com você neste canal para juntos termos aquele momento solene e de grande edificação através da palavra de Deus. Eu sou o pastor Davi, é um prazer chegar até você nesta sexta-feira. Hoje nós vamos meditar sobre o convite mais importante da história. Para isso, convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo de número 9. É um texto rápido, mas de grande poder espiritual para a nossa vida. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus 9, 9. Sabe, há aproximadamente 80 anos atrás, o mundo estava pululando desespero diante dos fatos da Segunda Guerra Mundial. E houve então uma mobilização dos países que tiveram o nome de aliados para uma força em que surpreenderia o inimigo nazista. Um convite foi feito ao redor de todo o mundo, em especial nos Estados Unidos. Esse convite ecoou desde as grandes cidades até as zonas rurais. E esse convite era feito pelo general Eisenhower, convidando jovens, homens, pessoas de diversas realidades para se juntarem aos países aliados para o dia D, o dia que marcaram para então surpreenderem o inimigo e assim dar a efeito a missão de coibir a força maligna que marchava sobre o mundo naquele tempo. Diversos jovens se alistaram e o projeto deu certo. Num determinado dia e horário, os aliados atacaram as forças inimigas pela Normandia e assim a guerra teve outro contorno. E as pessoas então diziam que aquele dia, chamado Dia D, as pessoas que aceitaram aquele convite fizeram um grande projeto de vida, porque mitigaram as forças inimigas. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o convite mais importante de toda a história, que supera esse, que vem a efeito há 2000 anos. E todo aquele que aceita este convite, que o recebe de coração, tem a vida transformada, não pelo convite de um homem, mas pelo poder de Deus. O que nós lemos aqui em Mateus, capítulo 9, versículo 9, diz sobre este efeito deste convite. Primeiramente, o texto nos diz, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Nós observamos nesse texto de que Jesus, ele enxerga o homem em sua realidade. Muitas pessoas não imaginam do que se trata a vida de Mateus. O que quer dizer um homem sentado à coletoria? Ele era um homem ganhando a vida a seu tempo, no seu negócio. Ele empreendeu a vida para ser um coletor de impostos. Seu nome, Mateus, significa dádiva. Ele era um judeu, um homem criado na cultura que recebia a palavra de Deus desde o berço. Mas, num dado momento, ele começou a ser tratado como alguém que traía o seu povo para angariar fundos e impostos para o Império Romano. Com certeza, quando havia uma festa, quando havia algum momento de convivas, Mateus não era a pessoa lembrada, porque ele era tido como aquele que traía o seu povo, mandando dinheiro para os imperadores romanos. Esse trabalho era rentoso, mas tirava de Mateus o privilégio dos relacionamentos, o privava. A vida de Mateus, ela combina muito com a vida de muitas pessoas hoje em dia, porque nós somos incitados pela cultura a ganhar dinheiro a qualquer preço para o amanhã, acumular hoje, porque tudo é instável. Quando nós vemos os jornais, nós vemos os tabloides, nós vemos que tudo é incerto. A economia é incerta, o ano de eleição deixa tudo incerto,
os candidatos eles não trazem segurança para nós, e até o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, ele se torna um chão de casca de ovos. E nós pensamos o que fazer para ter um mínimo de segurança para daqui a algum tempo. E nós nos envolvemos com o trabalho de tal forma que nos privamos de coisas simples, de um relacionamento saudável muitas vezes dentro de casa, de um abraço, de lembrança de amigos, porque estamos tão envolvidos com essa questão de angariar fundos para o amanhã e perdemos o sabor da vida. A vida se escoa, a vida ela vaza pelo vão dos dedos. Jesus, passando por uma região, viu um homem que a vida não combinava com um nome. Mateus significa dom, presente, dádiva, mas Mateus o que fazia era não dar de si, ele cobrava dos outros. Talvez você tenha vivido uma vida assim, cobrando, mesmo que não seja verbalmente, mas lá dentro de si, exigindo dos outros algo para que você acumule ou então para que você gaste agora. E a surpresa é que Deus conhece o nosso íntimo e Ele vem à nossa realidade. E Ele faz um convite que quando vem da palavra de Deus para nós, hoje mesmo, esse segue-me, muda toda a nossa história. O interessante é que todos os homens que ouviram Jesus dizendo, segue-me, eles não perguntaram, para onde, Senhor? Segui-lo para onde? Segui-lo para o quê? Porque quando a palavra de Deus toca o coração do homem, ele sabe que é Deus que está falando. Ele não pergunta para onde, ele sabe que é Deus que está chamando e ele então se levanta de qualquer projeto da vida e passa a seguir a Jesus, levando a efeito esse convite como a prioridade da vida. Não é um convite que faz com que a gente deixe de trabalhar, pelo contrário, a gente até trabalha mais, mas trabalha com sabor na vida. Porque coisa difícil é trabalhar sem um propósito magno, sem um propósito que traga contentamento. E o convite de Jesus dá significado a tudo na vida. Se você estiver assistindo esse programa com um casamento trabalhoso, uma criação de filhos trabalhosa, ou até mesmo o exercício da sua profissão de uma forma hercúlea, cansativa, eu gostaria de dizer a você que nada preencherá a sua vida enquanto você não dispuser o seu ouvido, o seu coração no convite de Jesus. Há 3 coisas que eu gostaria de meditar com você neste momento devocional sobre o convite de Jesus. Primeiramente, é que, como Mateus, nós podemos gastar a vida atrás de uma coletoria, angariando fundos, mas incertos com o que nós estamos fazendo e com o amanhã. E porque Jesus conhece a nossa vida, Ele sabe quão efêmeros são os valores deste mundo, Ele nos enxerga. Tal como Jesus enxergou Mateus, Jesus enxerga você hoje. Jesus sabe onde você está. Jesus sabe a realidade da sua vida. Jesus sabe como você tem lidado com os recursos deste mundo e como esses recursos não preenchem a sua vida de fato. Por isso, Ele vem a você nesta manhã e diz, siga-me. E esse convite de Jesus é maravilhoso, porque provém da única pessoa que conhece todos os caminhos e todas as opções de direção do universo. Jesus é a única pessoa que veio dos tempos eternos para adentrar esse tempo nosso chamado história e dizer para nós, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se tem alguém que contém em si mesmo conhecimento de todos os caminhos possíveis que já existiram e de todos os que hão de vir à existência, e principalmente os disponíveis agora, esta pessoa é Jesus Cristo. E Ele não nos vem ao encontro dizendo, olha, eu tenho uma sugestão de vida para você. Ele diz, eu tenho vida e vida em abundância. Jesus, Ele
vindo ao nosso encontro, nos convida para segui-lo, porque nós temos necessidade de ouvir a quem seguir, e para onde e para o quê. O maravilhoso é que Jesus, no seu convite de segue-me, você nunca encontra no Novo Testamento uma sugestão de vá por este caminho. Não. Jesus diz, siga a mim. O que isso quer dizer? Nós fomos familiarizados com aquele instrumento chamado bússola. A bússola tem um eixo que é importantíssimo. Todas as pessoas que carregavam uma bússola, elas precisavam saber onde estava o norte. Jesus é mais que uma bússola. Jesus não nos aponta uma direção. Jesus não apenas norteia a vida. Jesus é o caminho. E aquele que ouve este convite de Jesus, siga a mim. Ele não está ouvindo alguém dizendo, olha, vá por aquela direção apenas. Não. Jesus está dizendo, em mim, você tem o caminho por excelência que põe qualquer outra direção ou caminho em segundo plano. Se você andar comigo, não é apenas andar comigo, é andar em mim. O apóstolo João, quando escreveu a sua primeira carta, ele disse que para isso se manifestou o Filho de Deus, para que nós vivamos através dele. Você tem vivido uma vida através de Jesus? Porque todo aquele que vive uma vida através de Jesus tem vida em abundância. Isso não tem nada a ver com aquisição de bens. Não, os bens são ínfimos comparado à vida que Jesus tem. O maravilhoso é que quando Jesus convidou os primeiros discípulos para segui-lo, eles haviam acabado de experimentar uma pesca miraculosa. Pedro disse para Jesus naquela manhã, Senhor, havendo tentado a noite toda, nada apanhamos. E eles eram pescadores experientes. Mas então Jesus foi com ele no seu barco e ordenou que ele lançasse a rede mais uma vez. E porque ele obedeceu à palavra de Deus, um grande cardume encheu o seu barco, de tal forma que outros barcos vieram para ajudar e muita gente, com certeza, ajudou a contar aqueles peixes. Mas o maravilhoso é que Pedro distinguiu a bênção do abençoador. A pesca miraculosa, ela era ínfima diante de tamanho convite de siga-me. E ele, largando tudo, pai, a rede, os barcos e a bênção que ele recebeu, seguiu a Jesus, porque ele viu que em Jesus não é apenas uma bênção, é a bênção das bênçãos. Seguir Jesus é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. E quando nós seguimos a Jesus, que é o caminho, vivemos a vida através dele, nós vemos saúde pura acontecendo de dentro para fora da nossa vida. Eu gostaria que você meditasse nesta manhã isto. As pessoas que seguem a Jesus, elas obedecem à voz de Jesus. E a voz de Jesus nos manda, nos ordena a viver e a cumprir com requisitos que só faz bem para a vida. Você nunca encontrará uma pessoa enferma de tanto perdoar. Pelo contrário, a ordem que Jesus nos deu para que nós perdoemos aqueles que nos ofendem, que nós oremos por aqueles que nos perseguem e que amemos os nossos inimigos, amemos aos nossos inimigos, isso é libertador. Isso traz para nós verdade e vida de dentro para fora. Porque perdoar é deixar o outro ir, é não segurar o outro dentro de nós. Não perdoar, diz a sabedoria popular, que é como tomar um veneno esperando que o outro morra. E Jesus, ele vem na contramão de todo este mundo e diz, não, não viva desta forma, eu vim para fazer você livre. Siga-me, eu vou te ensinar a perdoar. Siga-me, porque eu criei o casamento, eu sou o Senhor do casamento, eu tenho a solução para o teu casamento. Siga-me, porque eu criei a família. Siga-me, porque o filho que você tem, eu o concedi.
e eu sei como você pode guiá-lo, orientá-lo, para que ele viva a vida que eu também tenho e eu a criei para você. Nesta manhã, eu gostaria que você meditasse na sua vida comparando com Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, mas parafraseando a vida de Mateus, eu gostaria que você refletisse. Será que você não está cobrando demais porque você não tem em si, de fato? A segunda coisa que eu quero observar com você nesta manhã é que Jesus é esta pessoa bendita que conhece o nosso endereço. Jesus sabia onde Mateus estava e foi até ele. Jesus o enxergou, Jesus o viu. Jesus sabe onde você está. Jesus conhece como você está. E Jesus sabe a carência que você tem dentro de si, que o trabalho, o dinheiro, a coletoria, enfim, o glamour, qualquer outra coisa que o Império Romano poderia conceder a alguém e que o império deste mundo, dessa pós-modernidade, pode ofertar a alguém. Jesus tem vida de verdade para você. Esta manhã talvez você seja uma pessoa cuja oração seja simples como esta: Senhor, eu sou a pessoa ideal para o Senhor provar para mim e para todos os que estão à minha volta de que o seu convite é de fato e verdade. Se você não souber orar, você pode fazer prova do Senhor. Ele mesmo disse: façam prova de mim. Provem e vejam que eu sou bom. O salmista disse: provai e vede que o Senhor é bom. Por isso, nessa manhã, no mundo de tantas más notícias, de tantas guerras e de tantos convites, não existe convite melhor do que este, de Jesus dizendo: siga a mim, porque a vida verdadeira, ela acontece a partir deste aceder de coração a este convite. Eu quero orar por você nesta manhã, para que você prove do convite de Jesus. Talvez você diga: eu já provei disso, eu nasci num ambiente onde as pessoas elas seguiam a Jesus, mas na caminhada nós sabemos o quanto nós estamos fiéis ou não a este convite. Esse convite é para pessoas que se ufanam de serem religiosas e para pessoas que não têm nenhum contato com essa questão de amar a Deus sobre todas as coisas. Talvez você seja um evangélico de fato e de carteirinha, mas que o sabor da vida escoou por seus dedos. O convite de Jesus não é para gente que está se tornando nova convertida, como nós dizemos no nosso gueto religioso. O convite de Jesus é para todo ser humano, todos os dias, por toda a vida, porque só assim a gente tem vida de fato e de verdade. Eu quero orar por você neste momento. Senhor Deus, graças te damos por este dia. Graças te damos por tua bendita palavra. Senhor, humildemente lhe pedimos, aplique a tua palavra aos nossos corações. Porque nós somos pecadores e nós muitas vezes damos atenção a diversos convites e o convite mais importante nós não nos atemos. E hoje o Senhor nos atrai para que nós tenhamos uma reflexão e uma atitude positiva, Senhor, diante de Ti, de ouvi-lo e dizer: eu vou seguir a Jesus, custe o que custar. Senhor, fale aos corações que nos assistem nessa manhã, humildemente lhe pedimos. Ó Deus, sare as feridas da alma, cure as feridas do coração. Ó Deus, ministre a Tua palavra ao coração de cada um nesta manhã e que a partir de hoje uma nova vida aconteça para muita gente e que esta mensagem chegue aos rincões deste mundo, porque este é o convite mais importante de todos os tempos. Siga a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dá-nos, ó Deus, a dádiva deste caminhar contigo. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor e medite quão importante é você entregar a sua vida a Jesus hoje mesmo.